E aí, meus amores, eu sou a professora Raquel Garcês e hoje eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre notação científica. Venham comigo! Primeiramente, notação científica, ela serve para expressar números que são muito grandes ou muito pequenos de uma forma simplificada, que fique mais fácil de ver e até mesmo de escrever. E ela tem um formato. Eu já até escrevi aqui, o formato da notação científica é um númerozinho multiplicado por uma potência de 10. Aqui eu escrevi como m vezes 10 elevado a n. O expoente n, ele é um número inteiro. Lembrando, né, que números inteiros podem ser tanto positivos quanto negativos. E o mzinho, que é o que multiplica a potência de 10, a gente chama de mantissa. Esse nome geralmente não é muito falado, mas eu escrevi aqui para vocês. Ele é um número real, ou seja, pode ser com vírgula, pode ser inteiro, pode ser qualquer número real. E ele é um número real entre 1 e 10. Ele pode ser o 1, mas o 10 não pode, né? Tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1, tá? Até porque se fosse menor que 1, a gente poderia jogar mais uma potência de 10. E se for 10, também uma outra potência de 10. Exemplo, se fosse 20, por exemplo, 20 é 2 vezes 10. Eu jogaria o 10 para a potência. Então, por isso, tem que ser um número entre 1 e 10, beleza? Antes da gente ver exemplos de notação científica de fato, eu trouxe aqui o relembrando, né, potências de 10, para a gente conseguir resolver os exercícios de notação científica, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe algumas potências de 10 para a gente ver o padrão que sempre acontece com essas potências. Por exemplo, vou começar aqui do 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, certo? Números elevados a 0 dá 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10. Lembraram? 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, é 100. Ok? Então, aqui a gente já consegue perceber um certo padrão, pelo menos quando os números são positivos, né? Elevado a 0, não tem nenhum zero. Elevado a 1, tem um zero. Elevado a 1, um zero. Elevado a 2, dois zeros. Se fosse elevado a 3, seria 1000, 3 zeros. E assim por diante. Então, o expoente positivo do 10 indica quantos zeros vão ter a nossa potência, né? O resultado dessa potência, ok? E agora vamos para o expoente negativo, né? Relembrando também, aqui vai ser bom que a gente vai relembrar a potência também. Quando temos expoente negativo, né, uma potência com expoente negativo, para o expoente ficar positivo, o que a gente faz? Lembram? A gente precisa inverter a base. A base aqui é 10. 10 é a mesma coisa que 10 sobre 1, correto? Então, invertendo a base, 10 sobre 1, invertendo, fica 1 sobre 10, ou 1/10, ok? E aí o expoente que era negativo, ele passa a ser positivo. Então, se era menos 1, passa a ser 1, ok? 1 sobre 10 elevado a 1 é 1/10, elevado a 1 é ele mesmo. A gente pode escrever como 0,1, beleza? 10 ao quadrado, mesma coisa. A gente pode transformar para expoente positivo primeiro. No caso, seria 1 sobre 10, e aí fica com expoente 2. 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa que 1 centésimo, certo? Que a gente também pode escrever como 0,01. Então, aqui também temos um padrão. Se o expoente for negativo, o que acontece, né? Menos 1 indica que a gente tem uma casinha decimal. Menos 2, duas casinhas decimais. Se fosse menos 3, três casinhas decimais e assim por diante, beleza? Então, agora eu trouxe aqui dois exemplos para a gente ver como ficaria em notação científica, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, a gente tem 535 mil. Como ficaria em notação científica? Então, a gente tem o que a gente precisa? Um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10, ok? Aqui no caso, a gente não tem nenhuma vírgula para andar para a direita e para a esquerda, né? Geralmente, nesses casos, a gente tem que andar até chegar no númerozinho entre 1 e 10 e depois achar qual potência de 10 correspondente a ele. Como nesse caso não temos vírgula, acredito que vocês lembram disso, é porque a vírgula está no final. Por exemplo, 5 é a mesma coisa que 5,0.
20 é a mesma coisa que 20,0. Então, é como se a vírgula estivesse no final. Então, aqui, para passar para um número entre 1 e 10, a gente tem que fazer o quê? Ó? Se eu botar essa vírgula aqui, ficaria 535, não serve. Aqui, 53,5, não serve. Então, tem que vir para cá, 5,35. Certo? Então, a vírgula está aqui no final, vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. E eu fico com 5,35. Beleza? E agora eu preciso da potência de 10. Lembrando, quando o número ele tá grande, assim, não tem casa decimal, a gente vai pegar uma potência de 10 e vai ser uma potência de 10 com um número positivo, né? Como se aqui a gente tivesse dividido e aqui a gente vai multiplicar por uma potência de 10 para poder balancear o nosso número. Então, se eu andei 5 casinhas para esquerda, então aqui eu vou colocar 10 elevado a 5. Beleza? Então, se for um número sem casa decimal, fica com o expoente positivo aqui no caso. Tá? Então, 535 mil é o mesmo que 5,35 vezes 10 elevado a 5. Ok? E agora o segundo exercício. A gente tem 0,00047. Para ficar a mantiça, né? Para ser um número entre 1 e 10, eu vou ter que levar essa vírgula até lá para ficar o 4,7. Então, eu vou ter que andar quantas casinhas? 1, 2, 3, 4 casinhas. E aí eu fico com 4,7 vezes 10 elevado a quanto? Eu andei 4 casinhas para a direita e era um número decimal. O número decimal, ele vem de expoente negativo. Então, 10 a menos 4. 4 casinhas decimais. Beleza, pessoal? Eu vou deixar o quadro aqui para vocês tirarem aquele print e já volto com um outro exemplo de notação científica, tá bem? Tudo certo, gente? Vou apagar aqui o quadro para colocar o exemplo. Pronto, gente, vamos lá resolver agora. Essa questão que eu trouxe, ela foi do Enem de 2015. Mas, mesmo que você não esteja no ensino médio, se você assistiu a parte anterior da minha aula, tenho certeza que você vai conseguir resolver também. Então, fica aqui comigo. A questão diz o seguinte: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, aqui ele quer em quilogramas. Cuidado aqui, hein? Então, letra A, 4,129 vezes 10 ao cubo. B, 4,129 vezes 10 à sexta. C, 4,129 vezes 10 à nona. D, 4,129 vezes 10 à 12ª. 4,129 vezes 10 à 15ª potência. Então, vamos lá. Aqui, duas coisas importantes, né? Ele tem 4,129 milhões, tá? Então, aqui, milhões, podem ter alguns de vocês que já lembram que milhão é 10 elevado à sexta. Mas cuidado, não pode chegar aqui e marcar B, 4,129 vezes 10 à sexta, porque isso é em toneladas. E a questão pediu em quilogramas, então já estaria errado aqui a letra B. Mas quem não lembra que milhão é 10 à sexta, a gente pode escrever esse número, né? Como 4,129 milhões, a gente pode escrever como 4 milhões e 129 mil. Aí fica dessa forma aqui, beleza? Então, a gente tem o número 4,129 milhões escrito assim. Tonelada. Tonelada, vocês têm que lembrar que uma tonelada são 1.000 quilogramas, certo? Então, uma tonelada, igual a 1.000 quilogramas. Então, se uma tonelada são 1.000 quilogramas, 4 milhões 129 mil toneladas vão ser quantos quilogramas? É só multiplicar por 1.000 aqui também.
certo? Então, eu vou fazer aqui um vezes 1000. E aí, a gente vai ter 429, eu vou repetir o número. Multiplicar por 1000 é o mesmo que acrescentar 3 zeros no final, né? Então, fica assim. 4 bilhões, 129 milhões de quilogramas, ok? Quilogramas de soja exportada. Só que ele pediu em notação científica, certo? Aqui todas as alternativas estão em notação científica. Então, a gente precisa transformar esse número para a notação científica. E agora, fácil, né, gente? Depois da parte anterior do vídeo, ó. Então, como é que vai ficar esse número aqui? A mantissa, o número que multiplica a potência de 10, tem que ser o quê? Entre 1 e 10. Então, aqui a gente vai ter que trazer a vírgula lá para o 4,129. Todas as alternativas já estão dando essa diquinha, mas pode ser que caia uma outra questão que não estejam todos com a vírgula logo depois do 4. Poderia ter alguma com 41,29, 0,4129, 412,9. Tem questões que caem assim, então tem que ficar ligado que o número que multiplica tem que estar entre 1 e 10. Então, a gente vai fazer ele ficar com 4,129. E para isso acontecer, quantas casinhas a gente vai andar, né? Já botei ali o vezes 10, que vai ser uma potência de 10. A vírgula está aqui no final, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se ele andou 9 para a esquerda, a gente vai colocar 10 a nona potência, certo? Então, essa daqui já é a nossa resposta. Então, a alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, comentar aqui no canal se vocês quiserem assistir outro vídeo aqui no meu canal. Comenta também o que vocês querem ver. Compartilha com amigos que também precisam saber sobre notação científica. E espero vocês no próximo vídeo. Quem não é inscrito, não esqueça de se inscrever, hein? Um grande beijo. Tchau!